Vamos agora falar de um tema dificilzinho, né? Onde é que está a física quântica no cotidiano? Que fenômenos do dia a dia que eu olho e encontro ali as pegadas da teoria quântica, ou seja, fenômenos que você só entende à luz da teoria quântica. Isso é interessante, muito interessante, né? A questão é, para que serve, né, a teoria quântica? Ou ela é fundamental para entender o quê? O quê? No dia a dia, no cotidiano. Eu não preciso da teoria quântica para muita coisa, né? Para os fenômenos clássicos, eu não preciso da teoria quântica. Por exemplo, eu olho aquela luz ali, né? E pode ter certeza, a luz realmente basta a teoria ondulatória, a teoria clássica da luz, né? Então, nos fenômenos do cotidiano, sombra, penumbra, refração, difração, não preciso da teoria quântica, não. Muitos fenômenos, né? Fenômenos clássicos, né? A gente poderia dizer, mas são os fenômenos que eu não preciso da teoria quântica para explicar de jeito nenhum, né? Muitos, né? A refração da luz, ondas eletromagnéticas, o movimento no dia a dia, a queda de uma maçã, esquece a teoria quântica, você nunca vai precisar dela, nunca. Movimento dos projéteis, ou seja, existe muita física, muitos fenômenos nos quais você não precisa evocar a teoria quântica. Eu preciso da teoria quântica para explicar o quê? No dia a dia? Mas tem. Tem muita coisa também, né? E é curioso, porque você tem alguns fenômenos que você consegue quase que explicar com a física clássica, mas não de forma completa. Não de forma completa. Para calcular mesmo, para obter um valor exato, você precisa da teoria quântica. Mas a teoria clássica vai bem até um certo ponto, né? Que é, por exemplo, a questão de determinar, né, o índice de refração como função da frequência. Tem uma teoria clássica aqui, né, que envolve certas frequências. É bonito, porque na verdade dá para você explicar, mas você não calcula essas frequências, né? Então você precisa de uma mãozinha da teoria quântica para efetivamente calcular. Então é curioso, porque você tem alguns fenômenos que a teoria clássica descreve relativamente bem. É muito interessante isso, né? Ela vai bem, mas não consegue terminar a solução do problema. Fica faltando um númerozinho lá. Esse aqui é um exemplo, né? Agora, também, né, o diamagnetismo, né? Por exemplo, a teoria clássica, ela explica, né, o diamagnetismo a partir de uma constante que é a susceptibilidade, né, magnética, que no caso é negativa, né, para um diamagneto. Mas olha só, ela vai muito bem, mas ela não consegue explicar isso aqui. Quais são os valores médios dos raios, né, dos elétrons? Aí você tem que recorrer à teoria quântica. Feynman chama atenção, no livro dele, que todos os fenômenos eletromagnéticos, ou melhor, todos os fenômenos do magnetismo da matéria, são fenômenos que você só pode explicar mesmo, bem, até o fim, utilizando a teoria quântica. Então, falou magnetismo, é com a teoria quântica. Todos os fenômenos magnéticos, né?
o diamagnetismo, você consegue teorias clássicas, né? Bem bonitinhas. Aqui, se você calcular essa grandeza aqui na teoria quântica, porque a teoria clássica não dá a resposta. Se você usar a teoria quântica, aí dá certo. Então falta, né, algo para a teoria quântica, mas ela vai muito perto da resposta, né? Mas para calcular direito. Então, são vários exemplos de fenômenos, né? Agora, existem outros que não têm jeito. A física clássica nem tenta, né? Você pode tentar, mas nunca vai realmente dar certo, né? Nós já falamos da radiação do corpo negro, que foi o que deu origem à teoria quântica, né? Mas olha só, nós existimos graças à teoria quântica, né? Porque a matéria seria instável, átomos duraria alguns segundinhos e menos do que isso, né? Porque ele vai irradiando, e até o elétron cair no núcleo. O que nos salva, né? Nós existimos, né? É por conta da estabilidade dos átomos. Não estou falando da matéria, dos átomos, depois da matéria, claro, né? Mas o tempo de queda é muito curto, na verdade. Envolve o raio, a distância onde ela está, a velocidade da luz. Então, a teoria clássica prevê que um átomo dure 1 segundo. Pronto, está bem, 1 segundo. Não é isso que acontece. Somos salvos pela teoria quântica. A estabilidade da matéria é a principal, a meu ver, né, a principal consequência, né, da teoria quântica. Ela prova que nós existimos. E por que nós existimos? Muito bem. Então, esse aqui eu acho que a questão da estabilidade do átomo e da matéria é um tema que eu prezo muito. Aliás, eu dou muito valor, né, a isso, né? Se dependêssemos da física clássica, o mundo não existiria, né? Claro, que a matéria desapareceria num átomo, né? Então, essa questão da estabilidade, isso aqui é uma outra figura, na verdade, né? Porque é parecido com aquela, né? Quer dizer, ele vai percorrendo órbitas, até cair, né? Física clássica. Na física quântica, você tem um estado, né? Um estado que é o nível fundamental. Em inglês é ground state, né? É estado fundamental. Os demais são excitados. Agora, abaixo desse nível, né, é claro que você pode ter transições daqui para cá, para o estado fundamental, né? Para o estado fundamental, para n igual a 2, para n igual a 1, mas não abaixo desse. Não abaixo desse, né? Então, mas todos os átomos têm isso, né? Moléculas também, o espectro é discreto e sempre tem o estado fundamental. Isso explica, né, essa questão. A outra relevância é que, na verdade, a gente só entende a estrutura dos átomos à luz da teoria quântica. Os átomos têm uma estrutura quântica, né? É curioso porque também se advoga argumentos que vêm da teoria quântica, que é o fato de que na teoria quântica a interação de elétrons com prótons e assim por diante, o parâmetro fundamental das interações eletromagnéticas, né, é conhecido como a constante de estrutura fina. Veja, que não é a carga elétrica, hein? Não é a carga elétrica. E a constante de estrutura fina, ela é igual a 1 sobre 137. E é isso que justifica a teoria de perturbação no caso da eletrodinâmica quântica, né? Porque esse é o parâmetro que é pequeno. Então, você pode expandir nesse parâmetro e fazer contas com esse parâmetro. Esse parâmetro, veja só, esse parâmetro é quântico, é um parâmetro quântico, não é um parâmetro clássico, como a carga do elétron ao quadrado. É um parâmetro adimensional também. É curiosíssimo esse parâmetro, né?
1 sobre 137, um parâmetro quântico que é relevante na teoria quântica de campos. Na eletrodinâmica, esse parâmetro é importante. Agora, veja, existem propostas do Chandrasekhar, um grande físico, ganhou o prêmio Nobel, que advoga a ideia de que o núcleo, as forças, né, envolvendo a atração entre prótons e nêutrons, a força forte, só vai conseguir, né, equilibrar a força eletromagnética de tal forma que o número de prótons no interior do núcleo até esse número, 1 sobre alfa, que é 137. Então, de certa maneira, a teoria quântica poderia até explicar porque só 137 átomos, temos hoje 118, porque, na verdade, a gente não consegue ter núcleos com um número de prótons maior do que esse. Essa parte é um pouco especulativa, né? Mas, se for verdade, é uma consequência interessante da teoria quântica, de termos um número pequeno, além de entendermos da estrutura quântica dos átomos, né? Toda a tabela periódica você consegue entender, né, à luz da estrutura quântica dos átomos. Na teoria clássica, nunca haveria 118 átomos. Por quê? Você pode colocar na teoria clássica quantas partículas você quiser numa órbita, né? Ou num nível de energia, poderia ser assim também, numa camada de um átomo. Né? Por que só 2 vezes n ao quadrado, né, numa camada? Só a teoria quântica explica isso. Olha só. Então, para entender átomos, só a teoria quântica. Só a teoria quântica. Isso é fantástico. Veja, é entender os tijolinhos a partir dos quais todas as coisas nesse mundo são feitas, né? São feitas. Nossa, é uma grande coisa saber que tudo é constituído por átomos e que os átomos têm uma estrutura, né, um pouco já prevista por Mendeleev na sua tabela, né? Mas, de qualquer maneira, isso só veio a ser entendido com a teoria quântica. Átomos, então, né? Entendendo o nosso mundo, os períodos e assim por diante. Agora vem outra coisa interessantíssima, né? Tenta fazer penetrar as suas mãos sobre uma mesa. Ela empurra você empurra a mesa e ela empurra também, né? A força normal. A matéria é impenetrável. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É o que eu já dizia lá atrás, né? É isso. A matéria é impenetrável por quê? Princípio da exclusão de Pauli. Spin. Se você tentar aproximar muitos elétrons, eles vão se repelir. Porque eles estarem juntos num mesmo ponto de jeito nenhum. A probabilidade é zero, a função de onda é antissimétrica. É zero. Então, você não consegue trazer 30 elétrons para o mesmo ponto, nem 2 você consegue, né? Eles exercem forças, né? De forma que o comportamento da força interatômica, né, das forças intermoleculares, tem esse tipo de comportamento. Toda essa parte aqui é elétrica. Agora, essa parte aqui, ela tem a ver com spin. Forças de repulsão. Então, veja, até a força elástica, se a gente quiser entender, na verdade, a gente tem que recorrer à física quântica para entender por que existe esse comportamento, né, linear próximo de um ponto do equilíbrio aqui. Esse ponto, por exemplo, né? Esse ponto aqui, né?
onde a força é igual a zero, mas esta força aqui para cima, ela tem a ver com a repulsão entre os átomos e moléculas que decorre do princípio da exclusão de Pauli. Consequentemente, a força normal você só entende com a teoria quântica. Essa aqui, quando você empurra um objeto, ele te empurra, você não consegue fazer penetrar as suas mãos quando elas são colocadas sobre uma mesa ou um vaso sobre a mesa, ele não penetra na mesa, a mesa exerce força sobre ele. Os átomos, né, da mesa exercem forças sobre os átomos do objeto colocado sobre ela. Né? Isso, para entender, tem a ver com o spin, com a teoria quântica. Olha só, o número de fenômenos, na verdade, é grande. Né? Veja, essas duas forças, né? A força elástica e a força normal, né? Elas só podem ser entendidas na realidade. Né? Por que você, quando comprime, e aí poderíamos até falar de ondas também, né? É o comportamento elástico da matéria como um todo. Né? Se eu empurro um certo conjunto de átomos, né? Eles, na verdade, vão exercer uma força e vão procurar voltar, restaurar a posição original, a posição de equilíbrio. E isso é consequência, de novo, do spin. Átomos se repelem também. Né? E forças de repulsão entre átomos têm a ver com a teoria quântica, a impenetrabilidade, então, da matéria. Né? A partir desse ponto, a força é repulsiva. Né? A força é repulsiva, quando eu considero este ponto aqui. Né? Quando as distâncias são pequenas, né, daqui para cá, as forças são repulsivas. Por conta do quê? Princípio da exclusão de Pauli. É efeito quântico, é um fenômeno quântico, consequentemente. Né? Aproximou muito, os átomos aqui se repelem, sempre. Princípio da exclusão de Pauli, teoria quântica. É claro que também pode acontecer dos átomos se aproximarem a grandes distâncias. Então, o atrito, a força de atrito, tem mais a ver com a interação elétrica devido às cargas, né, a força de atrito. Né? Mas as demais forças têm a ver com a repulsão, com o spin. E para algumas distâncias, né, como é o caso da força elástica, você tem forças atrativas e repulsivas, né, próximo do ponto de equilíbrio. Então, a força normal e a força elástica são exemplos, né, de forças que surgem e que têm uma origem quântica. Você precisa evocar, né, o princípio da exclusão de Pauli, tem spin. Né? De novo, os átomos se repelem por quê? Só a teoria quântica. E o magnetismo? E o ferromagnetismo? Ferromagnetismo não tem jeito, nenhuma teoriazinha simples, né, clássica, dá conta do ferromagnetismo. Para o diamagnetismo, eu comentei antes, né, e para o paramagnetismo, você ainda consegue algum modelinho clássico que ajude. Né? Mas o ferromagnetismo, nem pensar. Né? Por que se consegue alinhar dois ímãs? Polo norte, polo sul. É isso, porque os elétrons são pequenos ímãs. Né? E o ferromagnetismo ocorre, né, por conta da orientação. Né? Porque, veja só, você pode ter uma situação onde os dois estão para cima, os dois estão para baixo, um para cima e outro para baixo. Mas acontece de haver uma coisa curiosa, muitos, né? O elétron tem um momento de dipolo magnético que está associado ao spin. O momento de dipolo magnético é igual à carga do elétron
dividido por m, a massa do elétron, vezes o spin do elétron. Então, os elétrons são pequenos ímãs. O problema é como orientar. Aí a teoria é difícil. Aí a teoria é difícil. Envolve questões envolvendo função de onda, configuração que é um singleto do ponto de vista de spin, um tripleto e assim por diante. Não vale realmente muito a pena a gente entrar nesses detalhes, mas o fato é que nós temos, né, no caso do ferromagnetismo, essa situação aqui. Olha só, o spin do elétron, vários, numa certa região, porque na verdade existem os domínios no ferromagnetismo, né? Mas numa certa região você tem os spins, né? Os momentos de dipolo magnético, todos orientados num sentido só. Isso é um milagre. É um milagre da física quântica. Ímãs é muito mais, é dificílimo explicar, né, essa propriedade dos ímãs. E existe mais de um tipo de ferromagnetismo, né? Temos aqui o ferrimagnetismo, o antiferromagnetismo. Então você tem uma riqueza maior de materiais magnéticos por conta da teoria quântica do que você tem no caso dos materiais elétricos. Vários tipos de materiais ferromagnéticos, né? Muito bem, mas fantástico. Você lembra daquela história de condutores isolantes? Só a teoria quântica consegue explicar bem o que é um condutor e o que é um isolante, e mais, né? E mais, né? Quando você tem materiais, né, semicondutores, né? De forma que a classificação é mais rica do ponto de vista da teoria quântica. Você tem condutores, isolantes e semicondutores. Aqui eu tenho um átomo, os níveis de energia. Aqui eu tenho alguns átomos. Já começa a haver uma concentração dos níveis. E no caso de um sólido, com muitos átomos, você tem bandas, né? Regiões que são proibidas para o elétron, regiões que são permitidas para o elétron, né? Isso, então, dá lugar e explica, né, os materiais condutores e os materiais isolantes, né? Você tem regiões, né, que são proibidas para os elétrons, né? Em termos de energia, são os gaps de energia, né? E tem então bandas cheias, a banda de valência, que determina se o material é um condutor ou não, né? Se ele estiver completamente preenchida, ele vai ser realmente um mau condutor, porque eu preciso de energia para promover um elétron para a banda de cima, né? O fato é que, para entender, na realidade, né, esses materiais, você precisa da teoria quântica e, especialmente, para entender os semicondutores, né? De forma que hoje eles têm uma relevância muito grande, os materiais semicondutores, porque a gente consegue dopar, né, os materiais semicondutores, introduzindo aqui pequenos níveis de energia, né, entre esses dois, né? De forma que isso deu um impulso muito grande à microeletrônica. E existem fenômenos, né, que só a teoria quântica, claro, né? Um deles é essa questão da condensação de Bose-Einstein, né? E isso é importante para entender, né, a supercondutividade. Não dá para explicar a supercondutividade, né, na teoria clássica, porque a supercondutividade ela resulta quando você tem a formação de pares, de Cooper, de pares de elétrons, fazendo com que um tenha um spin, o outro tenha um spin oposto. A soma desses spins é zero, transformando, portanto, um par de Cooper num bóson. Agora eles se transformaram em bósons e, como consequência, eles conseguem agora se condensar num estado, né? Veja, essa é uma característica de bósons.
você pode ter, em princípio, todas as partículas num estado só. Isso se chama de ocupação macroscópica de um estado físico, né? Então, a teoria da supercondutividade, ela é baseada nessa coisa curiosíssima, né? Onde, na verdade, ela expulsa, quando a fase é supercondutora, ela expulsa as linhas de campo do campo magnético, né? Essa é uma característica. Mas o fato é que o material ele é supercondutor quando se forma pares de Cooper, pares de elétrons com spins opostos, de forma que o conjunto dos dois vira um bóson. Aí está, né? E quando ocorre a condensação de Bose-Einstein, acontece duas coisas. Superfluidez, como é o caso do hélio. O hélio 4, ele é um bóson, um spin total. Você lembra? A última camada, né? Um mais e um menos. Então, o átomo de hélio, como um todo, ele é um bóson. Um bóson, né? Então, ele pode experimentar a condensação, né? A condensação de Bose-Einstein, né? O fato é que temos aqui, então, novos materiais supercondutores que só podem ser entendidos a partir da teoria quântica. E um quinto estado da matéria, que é o condensado de Bose-Einstein. Isso é bem recente, né? Em 1995, eles produziram esse quinto estado da matéria, já previsto por Bose e por Einstein, no qual eles verificam que um estado com momento P igual a zero é ocupado de uma forma macroscópica, muitos bósons nesse estado fundamental, né, com P igual a zero. E isso lhes valeu, então, o prêmio Nobel. Vamos encerrar falando, então, de mais duas coisas. O colapso gravitacional. Não fora pelo spin dos elétrons, dos nêutrons e assim por diante, todas as estrelas desapareceriam, porque a gravitação ela não cessa nunca de atuar, fazendo com que uma estrela venha se comprimir. O que faz a estrela, na verdade, atingir uma fase de equilíbrio, pelo menos uma fase de equilíbrio? Agora temos duas explicações para isso. A pressão da radiação e a pressão do gás de elétron. E essa pressão do gás de elétron, o que é fundamental é que os elétrons são partículas fermiônicas, então temos um gás dito degenerado de férmions. E isso esse gás exerce uma pressão, equilibrando até um certo ponto, né, até a massa de Chandrasekhar, que ele calculou, descobriu qual é a massa de uma estrela, que ela ainda consegue equilibrar, né, a atração gravitacional, né, por conta da pressão exercida por um gás degenerado. E mesmo aqui, no nosso mundo, aqui, convenhamos, né, também tem uma atração gravitacional. Mas o spin dos elétrons, né, acabam nos salvando, né? Ou seja, é um efeito quântico. A própria Terra existir, né, num estado de equilíbrio, né, se contrapondo à força gravitacional, são forças que a gente só consegue entender à luz da teoria quântica.